Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode limitar a área de ação de um processo. Nesse caso aqui, por exemplo, o processo de usinagem 3D, o processo de desbaste 3D. Em que situação isso seria uma aplicação? Vamos supor, aqui a gente tem uma peça que foi feito aqui um chanfro, ou pode colocar assim também como referência uma rampinha nas laterais dessa peça. Então vamos supor, aqui a gente tem um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, ele está com uma rampinha ou um chanfro na lateral que abrange ali uma área de mais ou menos 5 centímetros, porém eu vou fazer isso em um material que ele já tem um acabamento na superfície. Então, da maneira como eu mostrei, daria para fazer desde que fosse um material inteiriço, já que a fresa ela executava o processo aqui de desbaste até mesmo na superfície. Agora o que eu vou mostrar aqui é como que você limita a área. Você vai fazer com que a máquina faça apenas esse chanfro na lateral e ela não vai passar na parte de cima, tá ok? Lembrando que existe uma maneira aqui, eu vou até já passar a referência. Deixa eu voltar aqui. Vou calcular da maneira que eu ensinei no outro vídeo, caso você não tenha visto, quiser dar uma olhada também. No outro vídeo eu estou mostrando como fazer o chanfro, na peça, em uma peça, que é exatamente para chegar nesse resultado aqui, tá? Deixa eu recalcular aqui, que eu vou passar uma outra dica que aí cada um opta como quer fazer. Porque veja bem, da maneira como eu ensinei no outro vídeo, esse azulzinho são as linhas do processo. Então ele vai passar aqui, vai passar na superfície. Se eu não quiser que ele toque na superfície, já que essa superfície aqui que ele está passando em cima aqui, é a superfície zero. Sim, tem uma chance de tocar na superfície. Porque a gente está trabalhando aqui, ó, isso aqui é o limite da superfície do material. Se eu quisesse utilizar esse mesmo percurso aqui sem, tipo, eu não quero fazer da outra maneira, o que eu faria? Na hora de zerar a altura do Z, eu zero ela mais ou menos 0,5 milímetro acima da superfície. Eu não zero ali, tipo, no 000 mesmo. Geralmente, quando a gente vai zerar, o próprio nome já diz, é zero. A gente encosta a fresa no material e zera. Se eu não quiser que toque na superfície de fato, eu desço como se fosse zerar e daí eu subo 0,5 milímetro e zero. Ou seja, aonde aqui só vai passar tipo raspando antes pelo zeramento perfeito, então vai passar aqui em livre, tá? Essa seria uma maneira, ok? 0,5 vai afetar minimamente os resultados dos outros materiais, mas aqui, enfim, no vídeo eu vou ensinar como que você limita. Aí não vai passar mais nem aqui em cima, ela vai trabalhar só nas laterais aqui, tá ok? A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC Alter. Quem tiver dica, quem tiver dúvida a respeito de construção, programação, posta lá, eu também estou sempre dando uma olhada para fazer os vídeos aqui com base nessas dúvidas que tenham aí. Então vamos lá. Como eu já disse, essa primeira é uma alternativa, zerar um pouquinho antes, acho que vocês entenderam, né? Porque nessa situação que a gente não deu recuo nenhum, essa linha que está passando em cima aqui do material, ela vai passar só, vamos dizer assim, lambendo o material. Mas sim, pode ser que toque, tá? Se tiver uma variaçãozinha mínima, vai tocar. Agora, se eu enganar a máquina e zerar um pouquinho acima disso, aqui ela não vai tocar, tá ok? Mas vamos fazer agora aqui a maneira correta, que vai ser limitar a área. Então, com base nos parâmetros que eu já tenho, o meu mouse sumiu. Na verdade, acabou a bateria do mouse para ajudar. Deixa eu ver se eu consigo ligar e ele trabalhar. Senão, eu tenho que começar a gravar o vídeo de novo. Mas, geralmente, esse mouse aqui também vai... Esse mouse aqui, você carrega ele uma vez, fica quase uns 3 meses. Mas uma hora acaba. Deixa eu só colocar aqui no carregador para ver se eu consigo continuar aqui. Tá vendo aqui que de fato a bateria esgotou-se. Tá, então vamos lá. O que a gente vai fazer? Para quem assistiu o outro vídeo, viu que
a gente fez de maneira que o chanfro ele ocupasse aqui uma área até 5 centímetros. Então, com base nesse vetor aqui, a gente definiu que o chanfro teria até 5 centímetros. Para limitar a área de atuação do processo, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar outro vetor aqui dentro, porque daí a gente vai pedir para o processo ser realizado entre o vetor de dentro e o vetor de fora, que é justamente onde está o chanfro. Nessa parte aqui ele não vai trabalhar, tá ok? Eu preciso... Às vezes dá para fazer de cabeça, tá? É 20 por 20, se eu descontar 5 aqui, eu sei que esse quadrado aqui no meio, ele vai ficar com 10 por 10. Aí era só centralizar, tá vendo? Mas para uma peça mais complexa, o que você pode fazer é simplesmente isso aqui. Eu vou deletar, eu não vou desenhar esse quadradinho aqui, tá? Eu vou fazer simplesmente isso daqui, ó. Eu vou selecionar o de fora, esse daqui, deixa eu só apagar aqui, ocultar, na verdade, eu não vou apagar. Só ocultar. Daí para quem quiser ver o processo de como foi feito o outro, aqui só está ocultado, eu não apaguei. Tá vendo? Ele está aqui, mas está ocultado. Aqui é só desassinalar. Se eu colocar aqui, aparece. Enfim, quando você quiser fazer um offset, isso chama um offset. Pode ser para dentro, pode ser para fora, pode ser para os dois lados. Com uma medida específica, você vai selecionar o vetor, vai vir aqui nas primeiras ferramentas de desenhar e tem uma ferramenta aqui ó, que ela chama offset. Aí você define. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer um offset para o interior desse vetor e com 50 milímetros. Coloca aqui e clica offset. Por exemplo, se fosse 20 aqui, ó, 20, offset. Então, com base aqui na margem, o vetor que a gente selecionou, ele vai dar um desconto em todas as suas margens. Poderia ser qualquer tipo de forma, tá ok? Aí, assim, óbvio que cada forma vai gerar um offset, às vezes, diferente. Se for formas mais complexas, curva, com reta e tudo mais. Mas essa é a maneira mais simples de fazer um offset. Então, ele automaticamente ele já criou esse centro. Esse centro vai servir para que a gente limite. Daí eu vou selecionar esse vetor e esse vetor junto e vou pedir para ele trabalhar só aqui, tá? A gente já modelou a peça. Isso daí, para quem quiser ver, veja no outro vídeo. Como fazer um chanfro numa peça através do processo modelar. Eu vou deixar no final desse vídeo a referência para o outro também, que é justamente para a gente fazer isso daqui. Deixa eu reiniciar a simulação. Vou vir aqui no modelar. Deixa eu assinalar ele para ele aparecer. Fechar aqui, tá. Então aqui está o nosso... Aqui está a nossa peça pronta já com o chanfro que foi feito pelo processo ensinado no outro vídeo. Agora aqui vamos ver como que limita. É mais ou menos isso que eu quero. A única coisa que eu não quero é que a fresa toque aqui em cima. Então eu não quero que ela trabalhe aqui em cima. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, isso vai valer tanto para o desbaste. Eu vou selecionar o desbaste de novo. Eu estou utilizando aqui o mesmo que foi criado antes, mas era só questão. Vou selecionar o desbaste. Só que aqui, ó, Calma aí, deixa eu só tirar as linhas aqui. Pronto. É a mesma coisa, só que na outra opção, o que a gente selecionou? A gente selecionou aqui, ó, o modelo. Quando a gente seleciona essa primeira opção, ela vai trabalhar em todo o modelo. Então, isso daqui que está em amarelinho é o modelo do nosso projeto, da nossa peça. Agora aqui, se eu coloco material, ela vai usinar tudo que tiver aqui dentro deste material. O material é a área toda aqui, ó. Tá vendo essa área mais cinzinha? Se eu tivesse tipo 2, 3, 4, 5 peças, enfim, ele executaria ali em toda essa área. Se eu seleciono o vetor, por mais que tenha 2 peças, na verdade o modelo, se eu, por exemplo, eu selecionei só o modelo, ele vai trabalhar só no modelo. Se tiver mais modelos, vai trabalhar em cima de todos os modelos. Só que nessa situação, o recurso que a gente vai utilizar é o vetor. Se eu seleciono aqui, ó, esse vetor de fora, esse quadrado maior, ele trabalharia a peça da mesma maneira como foi feito antes. Isso daqui a gente só está limitando a área. Quando eu quero que ele trabalhe só numa área específica, então precisa estar contida dentro de 2 vetores. Então eu vou segurar o Shift e vou selecionar aqui, ó, os dois. Tá vendo? Está selecionado de fora. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem.
o de fora e o de dentro. Nessa situação, quando eu pedir para trabalhar só dentro aqui selecionando o vetor, ele vai considerar o que tiver entre os dois, tá? Não é em tudo, é entre os dois. Então, eu tenho o de fora, tenho o de dentro. Ele vai trabalhar aqui, tá? E vamos calcular. Então, a princípio, eu tenho aquelas linhas que trabalhavam em toda a área e agora eu vou calcular. Olha aqui que ele já fez. Tá vendo? Então, ele trabalhou aqui apenas entre aquelas duas áreas. Mesma coisa. Tá vendo? Não tem nada. E agora aqui, até para dar um destaque, eu vou mudar aqui a cor do preenchimento. Eu vou deixar a cor do preenchimento amarelinha, ou seja, o material está esse bege, marronzinho aqui, e onde ele trabalhar vai ficar amarelinho. Vou dar um play. Tá vendo? Ele executou o desbaste só nessa área. Agora a mesma coisa, eu vou fazer agora, vou recalcular também com base nessa questão. Trabalha entre os vetores. Porque olha aqui, esse 3D foi calculado antes. É aquele que ele trabalharia em toda a área. Porque foi o sistema que eu utilizei. Eu trabalho sobre o modelo. Agora eu vou mudar para vetor selecionado. Caso ele já esteja selecionado aqui, daí é só calcular. Porque eu já selecionei para o primeiro e vou calcular. Agora a mesma coisa, o acabamento, ele também vai ser feito só aqui nessa área. Agora aqui tem que tomar o seguinte cuidado. Tá vendo que aqui ele deu uma avançadinha na área que não deveria? É porque aqui, ó, distância da fronteira. Eu coloquei que a fresa ela poderia passar da fronteira. Ela pode passar 3. Isso daqui, em peças que isso não seja um problema, é interessante deixar que passe da fronteira para, tipo, concluir totalmente o processo. Mas aqui a gente tem uma situação que eu não quero que aquela área seja afetada. Então aqui eu preciso deixar 0, tá ok? Deixo 0 aqui, ó. E vou calcular de novo. Ele tá vendo? Ele parou aqui, ó. Se, eu vou fazer um acabamentinho manual de fato, eu não quero... Porque assim, na prática, tem que pôr para executar para ver como que vai ser o resultado. Faz um teste com base numa outra coisa diferente para você ver. Mas, eu fiz daquela maneira e chegou a tocar. Coloca aqui, ó, e na fronteira você coloca um negócio negativo, um valor negativo. Um negócio negativo. Coloca um valor negativo e calcula. Tá vendo, ó? Aí já ficou um pouquinho mais para trás ainda, nem chegou no vetorzinho ali. Tá? Aí cada teste é um teste. Tem que fazer na prática para ver qual que é a sua situação, se tocou, se você não queria que de fato isso acontecesse. Mesma coisa. Então aqui já foi feito. Então tanto para o desbaste, ó. Desbaste. Agora ele só vai trabalhar aqui e também aqui para a usinagem também. Mesma questão no desbaste. Se for utilizar... zerar a fronteira e pode ser que dependendo do tamanho da fresa, com base no que o programa calcule, ele pode ser que ele passe aqui, ó. Tá vendo que ele está passando, por mais que está zerado. Então aqui, por exemplo, aqui seria interessante um -3, que é pelo menos o diâmetro da fresa que eu calculei aqui, ó. Calcular. Tá vendo? Ele já ficou um pouco abaixo aqui, ó. Acho que já seria a melhor opção para de fato nem tocar na superfície. É um MDF revestido, um MDF laminado, o material em cima já tem um acabamento, eu só quero fazer um chanfro na lateral, então seria essa situação, ok? Vou dar um play aqui só para dividir a peça. Opa. Calcular. E por fim a gente teria a peça. Então nesse modelo aqui, não foi, a fresa não tocou essa parte de cima. A gente limitou a área desse processo que seria feito. Ok? E novamente lembrando, sempre mencionando, tá vendo essas linhas que estão aqui, ó? Deixa eu dar um zoomzinho maior. Tá vendo essas linhazinhas? A simulação ela é bem fiel. Eu já vou mostrar porque que tá com umas linhazinhas. Aqui na hora de fazer o acabamento, eu coloquei aqui, ó, só para ficar como referência. Eu coloquei o passe lateral de 1 milímetro, então ficou com aquelas linhazinhas. Quer um acabamento perfeito? Tem que diminuir o passe lateral. Tá? Cada caso é um caso. Dependendo da situação que a pessoa vai fazer um acabamento manual posteriormente ao processo,
às vezes é a melhor opção trabalhar com um passe lateral maior, que tipo assim, ela vai fazer o processo que exige um acabamentinho, mas na somatória do que demoraria menos tempo para fazer, seria uma melhor opção. Agora, não, eu não quero nem mexer na peça, eu quero que ela saia acabada, pode ficar trabalhando ali 2 horas que seja, tá ok, é só diminuir o passe lateral. Agora eu vou calcular aqui com a metade do passe lateral, ou seja, vai demorar o dobro do tempo, só que eu vou ter um processo ali, um resultado final mais fino. Ó, eu vou até tirar para vocês verem. Então, tirar as linhas, ó. Tá vendo o que a gente tem aqui de resultado? E agora eu vou rodar essa simulação aqui com o passe de 0,5 por cima do de 1 milímetro. Tá vendo? Aí ele alisaria a peça, mas mesmo numa pecinha pequenininha que nem essa daqui, ó, demoraria 48 minutos para fazer esse processo, tá? Assim, às vezes a pessoa fala, se a pessoa olhar só pro tempo, pô, mas vai demorar muito e tal. Às vezes em CNC Router a gente está fazendo trabalho para alguém. Se a pessoa está disposta a pagar o preço que você está cobrando, o preço justo, obviamente, para que você não tome prejuízo, e a pessoa está pagando, por que não fazer, tá? E muitas vezes quando é peça que vai ser utilizada como um molde, por exemplo, tem que sair na perfeição. Óbvio que o acabamento manual também beira a perfeição, mas digamos assim, o processo, a primeira parte do processo que é feito na CNC já adianta muito. Eu faço muitas peças que eu faço parte do processo na CNC e dou acabamento manual. Por essa questão de ser mais rápido no processo. Às vezes o acabamento ali que, beleza, vai sair o acabamento final da máquina, mas em algumas peças não é necessário toda essa perfeição. Aí a gente entra no manualzinho ali e resolve a situação. Enfim, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! E também fica o convite, caso você esteja vendo esse vídeo no canal Feito de Madeira, eu criei o canal CNC em Ação. Lá só tem assuntos relacionados a CNC Router. Quem tiver dúvidas, dicas também, posta nos comentários dos vídeos lá que eu faço um videozinho também. Falou!